Dona Vicentino tá aqui. Ela que é craque, é fera, é referência, tudo bom? Tudo bom, Tati? Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com as meninas. Hoje tem toalha redonda e é muito bacana as dicas que você passa pra gente aprender. Exatamente. Né, Ana, sobre o patchwork, como executar. Então, e a toalha redonda, às vezes é um mito, as pessoas falam assim, não vou conseguir fazer, é muito complicado, ela é difícil, e não é. Essa técnica é uma técnica muito interessante, que ela é o que a gente precisa? A gente precisa do material adequado. Então, você tendo o material adequado, você consegue executar com uma simplicidade e sai um resultado muito bonito. Essa peça que você está mostrando é a sobra dessa técnica aqui. Então, a peça principal seria essa daqui, essa amarela, creme, né? Com fundo creme. Essa vermelha que você tá é o lixo que eu descartaria. Então, em vez de eu jogar fora, eu montei uma outra toalha. Então, como que eu faço essa peça? A nossa peça aqui, se você puder me ajudar, o círculo, eu acho interessante, quando a gente dá a técnica, você explicar, não simplesmente reproduzir aquilo que a artesã, que a pessoa está fazendo. Você entender o que está sendo feito. Isso que eu acho mais interessante. Então, um círculo, uma volta todinha, ela mede 360 graus. Então, tem 360 graus. Tá. Se eu quero trabalhar com ele aqui nos 360 graus, eu vou utilizar a régua de 10 graus. Então, este ângulo da minha régua aqui tem 10 graus. Então, se eu pegar os 360 graus, que é a volta todinha, e dividir pela régua que eu tenho em mãos, porque existe a régua de 15 graus, de 18 graus, eu estou utilizando a régua de 10 graus. Tá. Se eu pegar os 360 graus e dividir por 10, eu vou ter 36 partes. Porque 360 dividido por 10 dá 36 partes. Então, cada pedacinho desse daqui, eu tenho uma parte. Então, eu tenho 36 partes, 36 gominhos aqui, certo? Aí, o que eu vou fazer? Se eu quiser montar este desenho aqui, eu vou ter que dividir essas 36 partes por 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque 36 dividido por 6 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Deu mais ou menos para entender? Deu. Aí, o que acontece? No corte, vai me sobrar duas partes, que as meninas vão entender aqui, que vai ser essa daqui. Então, essa toalha aqui tem 72 partes, que é o dobro da que tem aqui. Então, para eu montar essa toalha, eu vou ter que preparar para entender melhor. Se você tiver dúvida, você me pergunta, tá? Porque a sua dúvida... Eu sempre falo isso, porque... Eu das perguntas, viu? Não, porque... Os até falam, Tati, é bom que você sempre pergunta, o pessoal de casa, Tati, a sua pergunta era exatamente o que eu estava fazendo aqui em casa. Isso, as meninas falam que elas conversam muito comigo pela TV. Assim, Ana, eu converso, quando a gente se encontra, assim, eu converso muito com você, eu bato muito papo, porque você não entende, aí elas voltam, né? Elas gravam, elas voltam. Então, a sua dúvida, como você não faz... É da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vão ter, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Para preparar, esse câmera aqui, né? Isso. Então, para preparar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que preparar 6 jogos de faixas. Tá. Por quê? Porque eu tenho 6 tamanhos diferentes aqui. Tá? Então, meu primeiro jogo, eu vou ter que preparar o tecido creme aqui, de 2,5 cm, o tecido mostarda. Se o câmera conseguir mostrar, todos os tecidos mostarda, ele tem a mesma largura. Dá então, pra ver, sim, todos os mostardas vão ter 2,5. Então, voltando na primeira faixa, aqui eu trouxe só um pedaço, tá? Elas vão preparar o comprimento total do tecido, do tecido. Então, o primeiro, 6,5, desculpa, 2,5, 2,5 e 19 vermelho. Aproveitem as meninas e anotem aí no papel. 2,5, 2,5 e 19. Então, você vai preparar uma faixa de 2,5, 2,5 e 19. A segunda faixa, você vai preparar 5, 2,5 e 16,5. A terceira faixa, 7,5, 2,5 e 14. A quarta faixa, 10, 2,5 e 11,5. A quinta faixa, 12,5, 2,5 e 9. E a sexta faixa, 15, 2,5 e 6,5. Eu gosto de trazer tudo marcadinho assim, porque eu tenho um grupo de seguidoras que são surdas mudas.
E consegue. E elas visualizam, eu fico impressionada, Tati, Consegue porque montar. elas montam. Elas estão mandando foto para mim e eu fico impressionada. Então, facilita muito. Então, quando eu monto passo a passo, eu realmente tenho a preocupação de... Eu sei que visualmente, na imagem, ela não fica muito bonito. Mas ajuda muito. É muito importante, ajuda a fixar e a Mesmo quem tem alguma retomar. dificuldade, né? Exatamente. Uma limitação da audição, consegue. Então, eu tenho sempre essa desenvolver a preocupação de... Eu sei que visualmente não fica, às vezes, muito interessante, mas eu tenho essa preocupação, mas é importante. Então, você vai preparar a faixa. Normalmente, eu corto o comprimento total do tecido. Eu pego o tecido, tem 1,5 m, eu corto a faixa pelo comprimento total. 1,5 m, ok. Tá? Aí, o que eu vou fazer? De cada pedaço, de cada número deste aqui, do 1, do 2, do 3, eu vou cortar 6 vezes... Então, para cá, olha, por quê? Porque o número 1, se você observar aqui, ó, vou até trazer pro Pedro, olha, aqui, olha, esse daqui é o vermelho. Então, é essa parte maior aqui, olha. Essa minha parte maior é essa minha parte maior. Faixinha maior. Eu não tenho um pedaço só, eu tenho 6, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter que fazer 6 cortes como esse. de cada... Vou ter que fazer, não 6 emendas de tecido. Vou ter que fazer 6 cortes. Que medida que são esses cortes? Faixas de 11 centímetros. Então, vou vir aqui, olha, vem aqui, eu vou usar a medida da placa, não estou usando a medida com régua, porque eu vou usar, como eu estou aqui sem a régua minha de 15 por 30, eu vou utilizar a própria régua de 10 graus para eu fazer o corte. Certo. Então, eu venho aqui, olha, a nossa placa, ela tem as medidas em centímetros, então eu tenho 5, 10, 11 centímetros está aqui. Então, eu vou vir aqui, vou marcar 11 centímetros. Olha, não estou usando a régua com o grau, estou usando só para fazer o corte. Vou vir aqui e vou cortar 6 faixas de 11 centímetros, de cada medida. Perfeito. Agora, olha o grande segredo desta régua. Por que eu falei para você que eu utilizo o lixo? Porque eu simplesmente poderia colocar a régua aqui sem preocupação nenhuma e fazer o corte. Como eu tenho 11 centímetros, esta régua, deixa eu mostrar para o Pedro aqui, ó. Esta régua aqui, ela tem essa linha central. Os 10 graus é essa medida aqui, olha. Ela tem essa régua central. Essa régua que nós desenhamos, eu tive até a preocupação de colocar as medidas internas também. Essa linha central aqui, porque o que acontece? As meninas compram, as meninas compram a régua, não sabem para que serve. Então, não sabe utilizar o melhor recurso da régua. Esta linha central aqui, eu vou colocar no centro dessa faixa de 11. Então, se eu tenho a minha faixa de 11, a metade quanto é? 5,5. Então, eu vou vir aqui, olha, vou até virar para ele, olha. Vou vir aqui e vou centralizar. O meu 5 está aqui. O 5,5 é entre o 5 e o 6. Então, eu vou colocar ele aqui, olha. Vou centralizar bem certinho aqui, olha. Tá? Se eu posicionar a régua desta maneira aqui, eu vou fazer um trabalho com o vermelho aqui no fundo. Se eu inverter este tecido, essa é outra dica que eu vou dar. Se eu inverter o tecido aqui, olha, colocar a parte mais fina para cima, eu vou ter essa estampa aqui dessa maneira. Se eu tivesse deixado na posição que eu tinha colocado, essa parte aqui sairia escura. Inverteria. Tá. Você entendeu? Vou fazer isso daqui, olha, só para ver se as meninas conseguem entender. Se eu fizer isso daqui, olha, você tá vendo que essa parte aqui, ela vai ficar mais estreita, essa aqui vai ficar mais larga. Então, consequentemente, o meu fundo aqui vai ficar vermelho. Tá. Eu tô falando porque eu mesma já me atrapalhei, eu queria um fundo claro e eu não percebi e cortei o contrário. Então, se eu quero um fundo claro, eu tenho que inverter, olha. Eu tenho que deixar a ponta mais estreita no vermelho. Ponta mais estreita no tecido mais escuro, no nosso Isso, caso, no meu caso aqui o vermelho, certo? A gente se atrapalha muito se você não prestar atenção. Ó, por isso que o patchwork é interessante, porque fala que a gente não vai ter mal de Alzheimer, porque você tem que toda hora estar raciocinando, né? É ótimo, tem que é um exercício cerebral sensacional. Direto. A dica, se você cortar a primeira parte assim, com o vermelho para cima, todas as outras, o vermelho tem que estar para cima. Eu não posso fazer metade com o vermelho para cima e metade com o branco para cima. Senão eu não consigo esse desenho. Senão não consegue o desenho, tá? Agora, olha que interessante. Eu vou recolher esse daqui, ó, só para eu ter mais espaço e para o câmera poder mostrar. Lembrando 6 de cada, né? Isso.
Aí, olha que interessante que é essa régua aqui. Vou vir aqui, olha, repetindo. Centralizei aqui no 5,5, o 5,5 aqui e o 5,5 aqui, entre os 5 e os 6. Aí, eu venho, olha, e faço isso daqui, ó. Cortei, tá vendo? Uma parte. Giro. E vou cortar do outro lado aqui, ó. Certo? Tiro a minha régua. Isso daqui, as pessoas, o que elas fazem normalmente? Elas jogam fora. Olha que interessante que é o que vai surgir a toalha com fundo vermelho. Aqui eu tenho meu ângulo reto aqui, certo? Então, eu trago ele pra cá e trago ele pra cá, olha. Eu formo uma outra peça. Eu desloco, olha, e formo uma outra peça. Eu até trouxe um aqui costurado, olha. Aí eu vou costurar, olha, ele vai... Aqui eu costurei assim, ó. Aqui é outra dica. Se eu costurar todos jogando pra cima, o da direita, todos os outros têm que ser pra direita. Eu não posso costurar um assim e outro assim. Tá? Você tem que manter a posição, olha. Você vai costurar deslocando esse ponto aqui. Costurou deslocando o ponto, você vai passar a costura aberta. Você vai passar a costura aberta. Então, esta parte aqui é a que eu vou montar a toalha vermelha. E esta parte aqui é a que eu vou montar da toalha de fundo claro. Que é o nosso tema principal. Que é o nosso tema principal. Então, nós montamos, vai acabar, já está no mercado, acho que o seu programa é um dos primeiros que eu estou fazendo, o lançamento da vitrine, que é o meu DVD com a minha apostila. E eu tive a preocupação de, neste DVD, colocar assim, técnicas realmente bastante elaboradas, mas que as meninas vão conseguir fazer. Então, eu preparei na apostila 5 bolsas e no DVD 5 peças diferentes com essas réguas. Na realidade, eu pedi para o pessoal da vitrine colocar na apostila as 10 peças, tanto as que estão gravadas no DVD, quanto as da apostila. Porque a pessoa visualmente ela vê o vídeo e depois ela tem por escrito. Essa bolsa aqui é a minha bolsa particular. Inclusive no intervalo da gravação, eu pedi para os meninos irem buscar. É uma das bolsas que estão na apostila. É linda também. Estes 2 trabalhos também são trabalhos utilizando a régua de 10 graus. Então, neste DVD, eu tenho a régua de 10 graus, eu tenho a régua entrelaçada, eu tenho a régua de ondas simples. Então, são todos facilitadores que nós desenvolvemos, materiais que a gente desenvolveu para facilitar. Porque o que acontece? A pessoa vê um trabalho desse e fica imaginando, por onde que começa? Não sabe nem por onde que começa. E é importante essas orientações, Ana, eu quero até reforçar agora, esse kit, gente, em primeira mão, para você que está assistindo mulher.com, lançamento da Ana, não é receita, mas acabou de sair do forno, fresquinho, fresquinho. Olha que privilégio. Liga agora que você já pode garantir, você é uma das primeiras pessoas a receber esse produto em casa, a gente fazer trabalhos lindos. Ao todo são 7 réguas, todas próprias para você desenvolver trabalhos lindos de patchwork. O DVD, tá bom, com as 5 aulas, mais a apostila, com outras 5 aulas diferentes. Tem bolsas, tem caminhos de mesa, tem uma manta catavento linda, linda, linda. Então, você que está me assistindo, liga, garanta seu kit. E lembrando, gente, a ligação é gratuita. Você ainda vai pedir o kit, não vai pagar nada pela ligação. Não perca essa oportunidade. 0800 380 2000, 0800 380 2000. Se você for de São Paulo capital ou vai ligar de aparelho celular, tem outro número, tá bom? 11 3382 2000. 11 3382 2000. Eu vou mostrar rapidinho aqui as réguas, gente. Então, tem essa de 10 graus, bárbara essa régua. A Ana está ensinando, né, direitinho como usar, como fazer aí os cortes, as medidas no tecido. E tem tantas outras. Você que está começando a fazer patchwork, você que quer aí aprimorar essa técnica, você que busca informação. O grande diferencial das aulas, dos cursos da Ana, é justamente esse, que você aprende, gente, sobre a técnica, sobre o corte. Então, não basta fazer por fazer, né? Quando a gente aprende por que deve ser feito, como deve ser feito direitinho, o seu trabalho vai ficar muito mais bonito, você vai valorizar muito mais o trabalho que você desenvolve e, com certeza, as pessoas vão valorizar muito mais as suas peças, tá bom? Pensa nisso. Liga, garanta seu kit e, na sequência, eu volto com mais orientações. Ana Consentino participando ao vivo na tarde desta terça-feira no mulher.com. Até me empolguei, gente, com tanto material lindo. Esse kit, inclusive, já é meu. Liga para garantir o seu. De volta ao programa mulher.com, Ana Consentino com a gente.
trazendo uma sugestão incrível de patchwork. Quem quer aprender, aproveite, porque ela é a professora que vai ensinar todos os truques. Agora, então, a gente vai executando a nossa toalha redonda. A base a gente já aprendeu no bloco anterior, as orientações para fazer aí os cortes, as medidas. Agora a gente começa a montagem. Então, dessa peça principal, dessa parte que é do centro da régua, eu vou tirar de cada faixa daquela que nós montamos 6 vezes. Tá. Então, eu vou montar 6 vezes e vou unir uma com a outra e vou formar 6 módulos. Perfeito. Então, essa daqui da faixa 1, da faixa 2, da faixa 3, da 4, da 5 e da 6. Então, vou fazer 6, vou repetir 6 vezes, sempre costurando e deixando a costura passada aberta, certo? Então, essa daqui acho que ficou claro, não tem dúvida. Essa seria dessa toalha aqui. A nossa principal. Que é a principal. Então, esse daqui, olha, seria essa minha parte aqui, olha. Tá? Depois eu vou mostrar ela, como a gente vai emendar essa toalha aqui. Certo. Da nossa outra toalha, que seria a sobra, que seria essa daqui, A escura. como eu desloquei, ficou essas duas partes sobrando aqui. Então, o que eu preciso fazer? Ela não está no ângulo certo. Eu volto com a minha régua, pego a emenda da costura, coloco no centro da régua, olha, no centro da régua, tá no centro da costura. Venho aqui, pode observar, olha, os meninos estão mostrando bem de perto como ela tá sobrando. Aí, o que eu faço? Eu venho e refilo novamente, olha. Eu corto novamente no ângulo. Venho aqui e corto novamente no ângulo. Na parte de baixo, o que eu faço? Eu venho aqui e acerto, olha. Corto ela retinha aqui. Então, eu monto igualzinho da outra peça. Então, ela tá no ângulo certinho. Porque se eu deixar daquela... A primeira vez que eu fiz, eu deixei todas as rebarbas. A toalha não fecha, porque ela não tem o ângulo certo. Para que ela saia, ela precisa ter o ângulo certinho de 10 graus. Precisa ter as 36 peças no ângulo certo da régua. É legal, por isso que é importante, exatamente, sai certinho. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos emendar 6 vezes as duas partes. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. A diferença é que aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 12. Porque cada 2 eu formo 1. Certo. Tá? Por isso que a toalha vermelha fica com 72 partes e a branca fica com 36 partes. Certo? Porque dá a volta todinha. Porque foi o que eu falei no início do programa. 360 dividido por 10 dá 36 partes. Como aqui eram as duas sobras, essa daqui vai ficar com 72, que é a parte, 12 partes dessa daqui. Aí, para montar a toalha, eu vou emendando de vou montar primeiro esses blocos. Tá. Eu vou montar 6 vezes esse bloco. Aí eu já fecho a minha toalha, olha. Com 36 partes. Faço os 360 graus certinho. A outra é o mesmo processo. Eu vou montar 6 vezes disso, que na realidade são 12 pedaços, né? Ele tá dobrado. E vou emendar aqui, olha. Para finalizar, o que eu vou fazer? Aqui acho que não ficou dúvida, ficou? Não, tá tranquilo. Para finalizar, eu vou fazer este centro aqui, olha. Este centro aqui, eu vou pegar um gabarito. Quem não tiver, pode pegar um pires, um pratinho, alguma coisa assim, tá? Vou colocar tecido direito com direito. Vou colocar ele em cima. Vou riscar com uma caneta e passar uma costura. Feito isso, eu vou recortar, deixando bem estreito. Vou dar um pique no avesso e vou desvirar, olha. Ele tá desvirado. Desvirei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outros círculos menores e vou colocar em cima e vou fazer um pesponto em volta. Aí basta eu vir... Deixa eu até pegar uma das toalhas aqui, ó. Vamos supor que seja essa daqui, olha. Sempre tem a preocupação aqui. Se a minha toalha tá com fundo claro, eu vou vir com um círculo mais escuro, ó. E vou pôr em cima e vou passar uma costura. Aí é só montar o sanduíche, a manta, o forro e quiltar usando o gabarito gabarito aquele azul, o do stencil. Olha, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o forro, a manta e pôr a toalha em cima. E este gabarito aqui... Legal, vem no kit já o gabarito. Você usa uma caneta dessas daqui, olha, uma dessas canetas aqui que ela some depois com água, tem umas que some com o calor do ferro, você faz esses desenhos aqui, olha, se olhar, olha. Por ali, fazer a imagem bem fechadinha, dá pra ver. Você quilta, faz o quilt reto todinho. Olha que lindo que fica.
E deixa até mais firminho o quilt também, né, Ana? Com a mesma régua, eu até deixei isso daqui por último, olha. Eu montei este trabalho aqui, olha. Nossa, que lindo. Eu montei aqui, o que eu tenho? Eu usei os dois, acho que se a gente puser de pé, acho que fica melhor pro câmera, olha. Então, aqui o que eu fiz? Aqui seria a peça principal, aqui seria a sobra. Em vez de fechar o círculo todinho, eu tirei um gomo, olha, daqui e daqui, e coloquei um do lado do outro. Isso daqui foi uma das primeiras que eu fiz, eu ia até descartar, mas aí depois achei que ficou tão interessante, e eu utilizo nas feiras, nos eventos para decorar. Então, tá vendo aqui, olha, que eu falo que o lixo, ele fica mais interessante, o lixo entre aspas, porque ele fica com mais divisão. Nossa, ficou lindo. As toalhas redondas também, se você observar, aqui tem mais quebra, essa daqui, olha, e aqui tem as 72 partes que são as sobras. Então, ela dá um detalhe, olha, o visual dela fica mais bonito. Dá um efeito bacana, né? Ela dá um efeito mais interessante. Nossa, adorei que você trouxe pra gente. E eu quero reforçar, tenho certeza que o pessoal em casa tá vibrando, gente. Esse que você mostrou, esse que os meninos mostraram aqui, também tá no nosso kit da vitrine. Ele chama Bargelo Circular. Legal. Que ele é feito com, em vez de fazer o bargelo reto, eu fiz ele circular. Utilizando a régua de 10 graus. Esse kit tá sensacional, gente. São 7 réguas de PET. Esse stencil para quilt, que vai facilitar muito aí a execução do trabalho na sua casa. Tem também, gente... Esse é da minha bolsa, que é esse triângulo aqui, ó. É o molde de foundation que eu fiz da minha bolsa. Esse detalhe dos triângulos. A gente tem a peça pronta da bolsa, a gente vai reforçar daqui a pouquinho a imagem. E você recebe tudo em casa. Isso é bom demais, né? Essa régua pequenininha, que tem essa que você pôs embaixo, a menor. Essa daí. Essa daí é para fazer esses acabamentos aqui, olha. Quando você faz a emenda aqui, olha, essa emenda que tem aqui no trabalho... Deixa eu levar ela aí pra gente mostrar. Então, no PET, a gente não emenda reto, olha. Então, essa emenda é feita com esta régua aqui, olha. Você tá vendo? Legal. Pode fazer sem? Pode, mas a régua é um facilitador. Ela ajuda bastante, né? E deixa tudo certinho, preciso, tudo certinho, né? Padronizado. Gente, é kit completo. O diferencial dos kits da Ana, em parceria com a Vitrine do Artesanato, é porque são 100% práticos. Então, além do DVD e da apostila, você recebe todo o material. É só, minha amiga, começar e fazer trabalhos lindos. 7 réguas, o stencil, esse também para você fazer a bolsa, como a Ana fez. Tudo muito bem explicadinho. É legal você que gosta de pet, você que está conhecendo a técnica, quer aprimorar, quer fazer trabalhos bem feitos, quer entender sobre a técnica, tem que adquirir esse kit. A ligação é gratuita para qualquer lugar do Brasil, tem o 0800, eu vou reforçar para vocês, 0800 380 2000, 0800 380 2000 e tem o 11 3382 2000, 11 3382 2000. Quem preferir pode acessar o site e adquirir pelo site. Mas se eu fosse você, eu ligava, fala que assiste a mulher.com, porque sempre tem condições especiais para o nosso público. Olha, Tati, eu até peguei, que essa é uma bolsa minha, nem vou abrir muito, porque tá cheia de bolsa de mulher, cheia de coisa, mesmo. Né? Ela é cheia de divisão, olha. Então, ela que tem delícia, bolso aqui, adoro bolsa com divisão. bolso aqui, olha. Então, eu falei, como fazer essa bolsa? Eu falei, tem que fazer uma explicação muito bem detalhada. E você explica tintim por tintim? Tintim por tintim, lá na apostila do nosso DVD. É uma bolsa, tanto é prática que eu tô usando ela. Gente, eu peguei, adorei. ela é bem prática, olha. E a alça também. Ela é regular. Dá pra gente regular, deixar maior. E quando a gente vai em algum lugar, você põe ela de lado, facilita, né? Então, esse é daquela que a gente mostrou. As bolsas desse kit estão bastante trabalhadas, assim, bem elaboradas. São bolsas bem elaboradas. Se o pessoal que gosta de fazer bolsa para vender aí, eu garanto que as meninas vão gostar muito, viu? Sensacional. Ainda bem que você trouxe também a sua pra gente ver. Turminha, não perca essa oportunidade. Liga, adquira seu kit. Tenho certeza que vai fazer sucesso, você vai conseguir entender, vai conseguir aprender e vai conseguir executar, que é o mais importante. Depois é só usar, decorar sua casa, fazer a bolsa, ficar linda, organizar as coisas e também vender e você consegue uma renda extra. Ana, deixa eu agora reforçar também os seus contatos. Tem o telefone da Ana Consentino e ela está com uma iniciativa muito interessante, um canal, né, Ana? Eu estava conversando com você nos bastidores aí, Tati. Eu sempre tive, a minha vida é uma loucura, eu trabalho muito, é uma correria. Mas eu acho assim que nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. Você, como apresentadora, você tem um canal onde você pode, como você abriu o nosso programa, você percebe que você consegue mudar a realidade de muitas famílias. Então, eu falei assim, eu sempre quis fazer um trabalho solidário.
eu tenho uma filha médica que é cardiopediatra, eu queria ir para o hospital fazer um trabalho, mas nessa loucura nossa, eu falei, você tem que modificar o meio onde você está. Você modificando o meio onde você está, você automaticamente... E você está no meio do pet, não adianta, Então, o que né? eu pensei? Eu criei um projeto que já estava há muito tempo assim, guardado, elaborado, chama Patchwork Sem Segredos. Patchwork Sem Segredos é um programa que eu tenho gravado, normalmente eu gravo no domingo à noite, porque é uma loucura, então é 11 horas da noite no domingo, é a folga que eu tenho. Eu vou e gravo dentro do meu espaço, às vezes ou no meu escritório, às vezes na minha loja, eu gravo assim, sem a preocupação de tempo, onde eu possa dar oportunidade para aquelas pessoas que não têm acesso a fazer um pet de qualidade, um pet assim que consiga até se manter ou sair de uma depressão, de uma tristeza ou da perda de um ente querido. Legal a duração dessas aulas também, né? São videoaulas, você assiste pela internet. Isso, a gente já está na 15ª aula, então é sagrado. Nessa semana está uma loucura, minha vida é uma correria, mas é sagrado esse compromisso que eu mantive comigo mesmo. Uma vez por semana e com você respeito atualiza. ao público. Sabe? Que assim, uma forma que eu encontrei de agradecer tanto o carinho que essas meninas dão pra gente. Como as pessoas fazem, então, para conseguir assistir essas aulas? Então, é só entrar no canal do YouTube, você se inscreve lá, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Chama Patchwork Sem Segredos, Ana Cosentino. Não tem segredo nenhum. As aulas que eu dou no nível, assim, para as minhas alunas presenciais, eu estou dando com qualidade para essas meninas. Patchwork Sem Segredos, Ana Cosentino. Ana Cosentino. Tem Arrasou, dicas parabéns, todinhas. viu? Deixa eu te dar um beijo. Até breve com Patchwork Sem Segredo também no Mulher.com. Com certeza. Eu vou voltar para ensinar essa toalha aqui do Bargelo Redondo. Combinadíssimo.